Oi, gente, tudo bom? Ai, ai, estamos aqui mais uma vez na LV do Fiarpo. Hoje a gente vai falar sobre ciência. Ai, a importância da ciência. Vou desligar aqui a musiquinha. Ai, porque daqui a pouco eu vou chamar o meu convidado. Bom que vocês estão todos aqui. Não é mesmo? Então, esse espaço é um espaço que eu encontrei para falar um pouco sobre assuntos que a gente considera importantes, né, no dia de hoje. Queria agradecer a minha produção, porque agora eu tenho uma produção, Nájila e Alana, que foi as meninas que intermediaram esse meu encontro com o Joaquim Martins, então ele vai falar com a gente daqui a pouco. Ai, estou empolgado. Nesse momento eu gostaria de pedir para vocês que vocês seguissem a minha página fiarpo.salves. Lá tem vídeo novo toda semana, às vezes 2 vezes por semana, às vezes uma vez. Mas enfim, estamos aqui, não é mesmo? Será que a gente espera mais um pouquinho? Ai, vou beber uma água. Ai, bom, vamos lá, né? Já temos uma quantidade boa de pessoas. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, está chegando. Então vamos lá. Joaquim Martins, tá tudo bem com você? Já posso te chamar? Então é isso, vamos lá. Tcharam! Aqui. Aqui. Vamos lá, vamos ver se o nosso convidado chega aí. Desligar a musiquinha. Olá. Você. Olá, tudo bom? Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Gente, vocês estão ouvindo bem? Eu ouço bem. Parece que sim. Tá ouvindo? Bom, tô ouvindo bem. Joaquim, primeiro, obrigado pelo seu aceite de participar dessa nossa live, tá? Queria dizer para vocês que a live tem o foco de falar com pessoas que são tupaciguarenses. O Joaquim é tupaciguarense. Você nasceu aqui? Nasci em Tupaciguara, em Você viveu aqui quantos 1981. 81? Eu morei... Isso. Eu morei até os 6 anos, depois me mudei para Uberlândia, mas frequentei Tupaciguara durante o tempo que eu morei em Minas Gerais. Frequentei Tupaciguara, posso dizer que praticamente todo final de semana. Sim. Bom, seguinte, Joaquim, eu gostaria que você então se apresentasse para as pessoas. Ok. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Joaquim Martins Júnior. Eu sou biólogo, formado aí na Federal de Uberlândia. Como o Fiarpo já introduziu, já nasci em Tupaciguara, sou tupaciguarense raiz, vamos dizer assim. Hoje eu moro em São Paulo. Me formei em biologia, me especializei na área de biologia molecular e bioinformática. E atuo nessa área hoje em dia, né, numa área da ciência voltada para a área de ciências biológicas. E estou muito feliz pelo convite de poder falar um pouco para as pessoas sobre ciência, a importância da ciência e quão relevante é essa área do conhecimento. Então, bom, assim, Joaquim, tenho que te confessar o seguinte, eu fiz algumas pesquisas, tá? Algumas pessoas também participaram de uma enquete que eu coloquei lá no perfil, lá no story do Instagram, e aí a gente tem 90% das pessoas que responderam acreditam na ciência. Que bom, fico feliz. Então vamos lá. E aí aqui, pensando com os meus botões, assim, porque cabeça de palhaço é uma coisa que vai e vem, eu fiquei pensando que a primeira pergunta que eu te fazer, na verdade, era: o que é ciência? Bom, ciência é um conceito, vamos dizer assim, é amplo, né? Várias áreas do conhecimento são ciência, a gente pode chamar de ciência, mas pegando da definição da palavra, né, do latim scientia, que ciência é conhecimento, né? O sentido mais amplo é conhecimento. E é um conhecimento, em senso estrito, vamos dizer assim, que você usa um método científico para descobrir algo novo, para confirmar uma teoria, ou mesmo para rejeitar uma teoria, uma hipótese que você julga, que você queira testar. Então, a ciência, diferente da crendice popular ou do conhecimento popular, ela usa o método científico, ela usa regras, ela tem etapas que você tem que percorrer para provar ou rejeitar uma hipótese sobre qualquer que seja aquele assunto que você está investigando. Então ela tem um rigor, ela tem um método.
ela não é simplesmente mera opinião ou achismo, como a gente costuma ver muito na moda hoje em dia, né? A ciência ela tem um método científico que ela tem que seguir para ela ser validada. E ainda assim, depois que você chega nas suas conclusões, você ainda é, vamos dizer assim, avaliado pelos seus pares, né? Pela comunidade científica, eles vão avaliar se aquilo que você está propondo ou está concluindo realmente pode ser concluído daquela maneira. Entendi. Bom, e aí eu queria fazer assim um adicional que é o seguinte: você é um cientista da biologia, né? Sim, sou da área de ciências biológicas. Ciências biológicas. A ciência também abrange outras áreas, né? Tem cientista das humanas, por exemplo, que pesquisam as questões antropológicas relacionadas ao comportamento humano, à evolução do ser humano, né? As culturas e etc. Então, aqui a gente vai falar sobre um pouco mais das ciências a partir do ponto de vista das biológicas, não é? Exatamente. A ciência é muito ampla, né? Todas as áreas do conhecimento envolvem o método científico, a pesquisa sobre ciência. E hoje aqui, que é a minha área, a gente vai focar um pouco mais na parte de biologia, com certeza. Sim, eu tenho algumas perguntas anotadas aqui, tá? Na minha pesquisa. Uma delas você já respondeu. Queria que você reforçasse, na verdade. Qual é a diferença da ciência para as crenças populares? Não desvalorizando as crenças populares, é claro, né? Claro, as crenças populares, né, vêm do aprendizado do dia a dia das pessoas, dos mitos, né, das histórias, muitas vezes do passado dentro da família ou nas comunidades em geral, sobre determinados fatos que as pessoas, em tempos antigos e às vezes até mesmo hoje, elas não conseguem explicar. Então elas tentam explicar da forma delas. Né, e não necessariamente isso é ciência do estrito sensu, vamos dizer assim. Né? É mais um conhecimento popular. Muitas vezes a ciência consegue depois provar que esse conhecimento popular, que as pessoas talvez não sabem explicar muito bem, ele realmente é um conhecimento que se torna científico, ele é comprovado pelo método científico. E outras vezes não, é simplesmente uma crendice. Né? Então a principal diferença entre a ciência e o conhecimento popular é que a ciência ela segue o rigor científico, do método científico, né, segue etapas, segue regras para você provar ou rejeitar um determinado conhecimento, uma determinada conclusão. Já a crendice popular é aquele boca a boca, aquilo que você passa em conversas informais, em que muitas vezes não se comprova válido cientificamente e algumas vezes pode até se comprovar. Mas depende da ciência formal comprove ou não. Uhum. Isso acontece, por exemplo, com as plantas medicinais, né? A avó da gente fala, toma carqueja. Aí depois alguém tem que pegar a carqueja e saber se a carqueja realmente funciona para aquilo que a avó da gente falou, né? Exatamente. Muitas plantas a gente sabe que realmente são terapêuticas e outras plantas as pessoas acabam indicando serviço para tudo, né? Para qualquer coisa. E não é bem assim. Então, tem plantas que a ciência já comprovou que têm atividades terapêuticas, atividades medicinais, desde que administradas da maneira correta, nas dosagens corretas, e outras plantas a gente sabe que é até um perigo sair tomando desavisadamente, que pode causar danos à saúde. Então a gente sempre, antes de consumir qualquer planta, né, qualquer tipo de remédio caseiro, vamos dizer assim, deve sempre se faz algum sentido científico aquela indicação. Entendi. Bom, Joaquim, é o seguinte, né? A gente tem muita coisa, muito avanço que já aconteceu na ciência durante todos esses séculos, esses 1000 anos, milênios que o ser humano existe na face da Terra. Eu vou fazer uma mesclagem aqui das perguntas, com perguntas que as pessoas me mandaram também lá no Story, tá? Tem algumas curiosidades das pessoas. E aí eu queria que você desse a sua opinião sobre o fato, por exemplo, de que em pleno século XXI ainda existem correntes que negam a ciência, descredibilizam a ciência, dizem que ciência é tipo conversa para boi dormir. O que você pensa sobre isso? Essa questão é muito complexa porque ela envolve vários fatores. A ciência, ela durante muito tempo e ainda hoje, ela é de difícil acesso para a população de forma geral. Né? A ciência, durante muito tempo, e ainda um
pouco menos, mas ainda é, vamos dizer assim, de certa forma elitizada. Então a ciência se manteve durante muito tempo trancada nos muros das universidades, restrita para as pessoas que já faziam ciência. Então, durante muito tempo houve uma falha mesmo da comunidade, que hoje em dia até faz a sua meia-culpa, em divulgar a ciência para a população de uma forma que a população possa entender, possa enxergar a importância da ciência. Né? Então, sim, essa é a principal, na minha visão e na visão de muitos colegas, a falha em divulgar a ciência de forma acessível, de trazer a ciência para a comunidade, trazer a comunidade para mais próximo da ciência, seja através de palestras, de oficinas, seminários ou de projetos de extensão em que leva a universidade para a comunidade e traz a comunidade para a universidade, né, a falta desses projetos de forma mais efetiva, durante muito tempo, nos fez colher hoje esse fruto que é as pessoas não conhecerem as ciências e não darem muito valor ao que é tão importante mundialmente, e ainda mais para o Brasil, que é um país que, se a ciência fosse mais valorizada, com certeza estaríamos um pouco mais à frente do que estamos hoje em desenvolvimento. Sim, tudo isso que você está falando vai vir pergunta depois para vocês esmiuçar, tá? A gente está igual Okay. almoço de domingo, arrancando frango pelos pedaços. Então, certo. É o seguinte, aí, a gente, uma percepção minha, nesse nosso período de pandemia, né, as pessoas estão reclusas em casa, algumas estão, outras não. A gente tem a Organização Mundial da Saúde falando que precisa ter um distanciamento social de pelo menos 70% para combater realmente a proliferação da doença Covid-19. E aí a galera, tem gente que está acreditando e outra não. Eu, por exemplo, estou acreditando. Já tem mais de 2 meses que eu estou acreditando e eu continuo acreditando. E aí eu queria que você falasse um pouco assim também. Quais são as mudanças esperadas na ciência, né? Você que é um cientista, nesse processo pós-pandemia? O que você acha? Como que vai ser o posicionamento dos cientistas depois dessa crise? Porque é uma crise, né? Sim, eu acho que o posicionamento dos cientistas vai continuar o que sempre foi, né? Pelo menos a maioria deles que eu conheço, que eu convivo e que eu vejo na comunidade, é de mostrar cada vez mais o valor da ciência, produzir mais conhecimento e que esse conhecimento se volte para o benefício da sociedade. E do ponto de vista de mostrar a importância da ciência, eu acho que a pandemia trouxe um choque de realidade, mostrando para as pessoas que sem ciência a gente dificilmente vai sair dessa condição de pandemia. É através da ciência que as vacinas vão ser pesquisadas, que medicamentos para tratamento vão ser pesquisados, e uma provável cura ou controle vai ser descoberto. Isso não se dá fora da ciência, né? Especificamente falando, e nem só das ciências biológicas, né? Porque a gente tem tem a parte de respiradores, né, engenharia, então são várias ciências que trabalham juntas para tentar descobrir uma saída eficiente para essa pandemia, né? A área de física, que estuda a estrutura das moléculas dos medicamentos que estão sendo testados para ver se funcionam ou não contra o vírus. Então eu vejo que a ciência é a ferramenta-chave, né, e as suas sub-ferramentas, né, a ciência traz um arsenal de ferramentas muito completo, né, de conhecimento e de mão de obra para conseguir passar por essa pandemia. Então eu acho que esse choque de realidade, de mostrar que a importância da ciência, mostrar para as pessoas que a ciência não é mera crendice, não é mera opinião, que a ciência tem método, que a ciência tem importância, eu acho que vai ser um dos frutos positivos, né, dos poucos frutos positivos dessa pandemia. Sim, e assim, você como cientista, né, você sabe nos dizer, por exemplo, assim, um dado preciso, não preciso, mas um dado oficial de a quantas andam as pesquisas relacionadas à cura do Covid? Se a gente pode esperar em tempo curto uma vacina, se a gente pode esperar um remédio para prevenção, uma vacina para prevenção ou um remédio para o tratamento. Você sabe nos dizer alguma coisa sobre isso? Eu tenho acompanhado, né, por ossos do ofício, embora eu não seja epidemiologista, infectologista, não é a minha área de especialidade, mas eu tenho acompanhado. E assim, e a gente tem que ser realista, a comunidade é realista nesse ponto, né? Por mais que a gente torça, por mais que o mundo inteiro agora, a ciência do mundo esteja voltada para praticamente 100% descobrir a cura, um tratamento ou uma vacina,
isso não se dá da noite para o dia, porque, como eu falei no começo, isso requer método e requer rigor científico, né? Você tem que cumprir certas etapas. Por mais que algumas delas sejam aceleradas pela urgência da pandemia, a comunidade, especialistas na área de infectologia, de vacinas e de epidemiologia, não enxergam uma vacina em tempo hábil, pronta para ser produzida em larga escala, com confiabilidade, uma vacina que tenha efeitos positivos, sem efeitos colaterais, em menos de 3 ou 4 anos. Pode ser que comece, porque a partir do momento que você encontra uma potencial alvo para ser a vacina, você precisa passar por vários testes em animais, testes em laboratório, até começar os testes em humano, embora alguns países, alguns grupos estejam acelerando essas etapas e já começaram a testar em humanos, você ainda assim leva um certo tempo para você mesmo ter escala da produção e conseguir fazer com que essa vacina chegue a todos os países. O Brasil tem, aqui em São Paulo especificamente, tem o Instituto Butantan, que é referência na produção de vacinas, que também está nessa corrida para pesquisar a vacina. Então, no mundo inteiro está tendo essa corrida. Alguns estão mais avançados, outros nem tanto, mas mesmo assim, mesmo com o foco todo voltado nesse momento, não é uma coisa que você pode fazer do dia para a noite. E o mesmo vale para remédios ou tratamentos, tanto para novos remédios, como para remédios que já existem, são eficientes. Muito se fala da cloroquina, que seria um remédio, mas ainda os trabalhos que existem, se me permite, que a comunidade relata, são muito frágeis do ponto de vista do rigor científico em apontar alguma eficiência. A maioria, na verdade, aponta um malefício e não um benefício. Então, com isso a fala, eu quero reforçar o cuidado na hora de se sair divulgando qualquer tipo de notícia. As coisas na ciência não são, infelizmente, do dia para a noite. Infelizmente. Chegar na farmácia e perguntar se tem cloroquina, né? Porque o povo está fazendo isso. O povo acha que vai tomar uma cloroquina e vai sair para o boteco para beber uma cerveja, encontrar com 30 pessoas no final de semana e tá tudo bem porque tomou cloroquina. Tá bom. Em princípio, nenhum medicamento deveria ser tomado sem receita médica. E a cloroquina já sabe que, embora ela seja efetiva para algumas doenças específicas, no caso da Covid-19, elas têm se mostrado, embora alguns poucos trabalhos tenham mostrado sua eficiência in vitro, em ensaios de laboratório, em culturas celulares, quando esses testes transportados para o ser humano, para os ensaios em vivo, esse efeito não é observado. E em alguns casos é mostrado um efeito até ruim de agravamento de alguns sintomas ou de efeitos colaterais graves, como arritmias cardíacas e outros efeitos colaterais. Então, realmente, não é a nova, vamos dizer assim, para quem lembra do caso, pode ser que estejam tratando a cloroquina como mais do que ela é nesse caso. Ela não é realmente, até agora, não tem nenhum trabalho científico, um rigor científico suficiente que aponte que a cloroquina funciona para a Covid-19. Os que têm com esse rigor até o momento mostram que ela realmente não funciona. Entendi. Bom, assim, Joaquim, eu tenho que te falar uma coisa também assim. Eu fiquei muito feliz quando eu falei para as pessoas aqui que a gente ia falar sobre ciência, porque aí rolou muita pergunta, tá? E aí as pessoas que estão aqui, você que está aí, que está prestando atenção na nossa conversa, talvez eu tenha conseguido perguntar tudo que as pessoas me perguntaram para você, porque eu fiz uma salada. Eu fui colocando coisas que o povo me perguntou, junto com coisa que eu queria saber, coisa que você sugeriu também, que poderia ser assunto interessante. Mas aí é o seguinte, você está formada há quanto tempo? Me formei em 2003, então... 2003. Tem um tempinho já, uns bons mais de 10 anos. E aí, quando você estava estudando, você com certeza participou de projetos de pesquisa, Iniciações científicas. Sim. Quando você estudou, como que era o fomento dessas pesquisas na universidade? Bom, minha primeira experiência com pesquisa foi na iniciação científica, ainda foi em Uberlândia, durante a graduação, e foi num período em que a ciência no Brasil estava como é até hoje, mas um pouco menos, sempre teve dificuldades em financiamento, E em Minas, nesse período, Minas era um estado um pouco pior do que os demais.
né? Então, eu fiz iniciação científica sem bolsa, né, simplesmente pelo gosto mesmo e a vontade de querer fazer, mas realmente na época não tinha financiamento para todo mundo. Não é que não tinha suficiente para atender a demanda de pessoas que queriam seguir por essa área. Então, fiz iniciação científica no Laboratório de Genética da Universidade Federal de Uberlândia. Na época, eu trabalhava com pesquisa de comportamento animal com formigas e genética de comportamento, né? Foi nisso que eu fiz meu trabalho de conclusão de curso na graduação. E no final da graduação eu mudei para Rio Claro, no interior de São Paulo, e fui trabalhar com formigas ainda, mas com biologia molecular, já mais de ponta, já numa universidade aqui em São Paulo, na Unesp. São Paulo, tradicionalmente, sempre teve um bom fomento à pesquisa, por uma característica de como a arrecadação estadual é repassada para as universidades, né? É uma garantia legal na Constituição do Estado de São Paulo que obriga um repasse fixo para as universidades estaduais e para a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Então, isso faz com que a pesquisa em São Paulo, desde quase sempre, seja o motor da pesquisa no país, né? O que é o modelo, na minha visão, deveria ser replicado em todas as fundações de fomento de todos os estados brasileiros. E depois, Sim, durante esse período em Rio Claro... Ah, desculpa, não entendi. Não, pode continuar. Eu te interrompi. E durante em Rio Claro eu concluí meu mestrado, doutorado, depois me mudei para São Paulo, em que fui especializar um pouco mais na área de ainda biologia molecular e bioinformática, onde eu fiz pós-doutorado, e estou aqui em São Paulo até hoje, seguindo nessa área. Então, e hoje? Você trabalha numa empresa privada, mas assim, como que você percebe hoje esse fomento à pesquisa no nosso país? Junto com tudo isso que a gente está falando. De lá para cá... De lá para cá melhorou bastante, né? Eu posso dizer que houve um salto muito bom, né? Não é o ideal, né? Eu posso dizer que melhora. O estado de São Paulo melhorou mais, porque já era mais estruturado, mas mesmo os colegas que estão em Minas ainda, eu vejo que hoje eles têm mais acesso a financiamento, a projetos, a uma estrutura um pouco melhor na área de pesquisa, né? Ainda vejo muito espaço para que melhore muito, né? Comparativamente com outros países, o financiamento à pesquisa no Brasil é muito pequeno, né? Porque assim, acho que pela falta de, talvez, de enxergar a importância tanto dos governantes quanto da população, talvez pela falta de entender que deficiências básicas do nosso país, como, né, eternas, como saneamento básico, passam pela ciência, né? Enfim. Então, acho que a falta de entendimento que a ciência é que vai trazer resposta para a maioria dessas questões do país faz com que a ciência não seja tão valorizada. E mesmo os modelos de financiamento no Brasil são muito burocráticos, né? Em outros países é muito fácil uma pessoa com condições financeiras, né, milionários ou empresas, fundações, doarem diretamente para as universidades, doarem diretamente para os pesquisadores, financiar suas pesquisas, né? Diferente do Brasil, que existe toda uma burocracia para que o dinheiro chegue até o pesquisador. Então, essas questões atrapalham um pouco, né? Tem muito espaço para se avançar nesses tópicos. Entendi. Mas considero que melhorou muito de lá para cá. Entendi. E aí uma pergunta que é assim, também acho que vai apaziguar o nosso coração, ou então vai deixar a gente em pânico, né? Porque é sempre assim, uma entrevista. O que é, Joaquim, ser cientista no Brasil hoje? Olha, acho que ser cientista, acima de tudo, é vocação e gostar daquilo que faz. Mas no Brasil tem sempre vamos dizer assim, né? Tem sempre um nível a mais, que é um pouco da dificuldade. Eu acho que a principal dificuldade aqui no Brasil é a questão do financiamento, da estrutura, né? Lógico, a gente tem muitos centros de excelência, né? Não dá para também dizer que o Brasil é terra arrasada nessa área. A gente tem muitos centros de excelência localizados em algumas capitais, em algumas universidades do interior, mas não é uma coisa homogênea, né? É uma coisa um pouco heterogênea, que você tem poucos centros de excelência e muitas universidades ainda que carecem de melhor estrutura para pesquisa, para ensino. Então, muitos cientistas bons, a gente tem muita gente boa, muito humano bom, mas que talvez não consegue avançar tão rápido no conhecimento ou nas suas áreas, porque o fomento está restrito a determinados centros de pesquisa que já são fortes. Então, eu acho que, na minha visão, eu acho que
você tem que continuar incentivando ainda mais os centros referência de pesquisa, mas você também tem que financiar aqueles centros emergentes que têm bons pesquisadores, que querem fazer pesquisa nas suas regiões, mas talvez não consigam desempenhar uma pesquisa tão de ponta, porque falta um pouco de financiamento, falta de estrutura e de reconhecimento. Na verdade, é o eterno frio na barriga de ser brasileiro, né, meu filho? Porque assim, a gente, a hora que o primeiro frio na barriga melhora, a gente já vem pro próximo. É igual montanha-russa. A gente vai, vem, esperando ver o que vai acontecer. Ai, bom, gente, tô adorando o papo. Tem mais algumas perguntas que eu tenho que fazer aqui. Deixa eu ver se alguém tem alguma pergunta para fazer aqui, mas tá só mandando beijinho, aplausos. Bom, então eu vou continuar. Provavelmente, Joaquim, tem algumas pessoas que estão nos assistindo que são professores, que são pessoas que estão envolvidas na educação. E aí, certo. Eu acho que mesmo não sendo professores, né, pessoas que estão aqui provavelmente estão procurando ou buscando uma instrução sobre esse assunto que a gente está tratando e que tem a intenção de fazer com que isso sirva para o seu crescimento pessoal. Okay. Uma amiga minha que é professora, ela citou um parágrafo da BNCC que fala sobre incentivar a criança a ter a curiosidade pela pesquisa, pela ciência, pelo que é científico, né? E aí ele até fala que, lá na BNCC, que a ciência está ligada à questão do pensamento crítico e da criatividade. Certo? Aí eu queria fazer uma pergunta assim, por exemplo, você considera o seu processo de ter se tornado cientista assim, porque você era uma pessoa curiosa, porque você era uma pessoa que não recebia as informações assim com muita calma, que queria saber o porquê e que queria inventar alguma coisa? Tem a ver com essa questão da criticidade e da criatividade? Eu acho que sim. No meu caso específico, eu sempre gostei eu sempre fui curioso, mas eu sempre gostei muito de tecnologia. Né? Então, a biologia nem foi meu primeiro gosto, vamos dizer assim. Mas passei a gostar muito de biologia no colégio, né? Mais perto da época do vestibular, principalmente de genética, uma matéria que eu sempre gostei. Então, acho que no meu caso, foi a genética que me impulsionou a querer seguir a carreira de biólogo. Né? E, nesse sentido, eu acho que, de forma geral, a curiosidade também foi se aguçando nesse período, né? Foi se aguçando. E eu acho que toda criança, ela é naturalmente curiosa. Né? Se você incentivar essa curiosidade ainda mais no período escolar, em casa, a família, eu acho que a curiosidade faz um bom cientista, porque o cientista vive de perguntas, né? Ele quer saber o porquê, né? E quer testar as hipóteses, né? As possíveis respostas para aqueles porquês. Então, por mais ou menor grau, o cientista tem a curiosidade, de certa forma, no seu pensamento. Sim. E assim, o que você acha que a gente deve fazer para despertar esse interesse das crianças pela ciência? Eu acredito que a divulgação científica, né, tanto na escola quanto nos meios de comunicação, tornar uma linguagem científica atraente para as crianças e para as diferentes faixas etárias é muito importante. Né? O que se tem hoje é um movimento muito interessante, né, acho que uns 6, 7 anos para cá, né, de pesquisadores, né, até colegas meus mesmo, alguns amigos, que até deixaram vamos dizer assim, a pesquisa estrito sensu e foram para essa área de divulgação científica, né? Trazer a ciência com uma linguagem mais acessível, uma linguagem nem por assim dizer menos correta, vamos dizer assim, né? Uma linguagem acessível para as pessoas de maneira geral, para as crianças de forma lúdica muitas vezes, para mostrar como a ciência é importante, como a ciência é interessante e como não é um bicho de 7 cabeças muitas vezes. Então, essa integração da comunidade científica, aí onde eu quero dizer universidade, com a comunidade em geral, a população, e também com a comunidade escolar das escolas fundamentais, de ensino básico, ensino médio, é importante. Então, as escolas buscar divulgação científica para dentro da escola, por meio de seus professores, ou por meio de parcerias, e as universidades levar a divulgação científica, né, por meio dos seus alunos, docentes, estagiários, do seu corpo humano, do seu material humano, né, vamos dizer assim, levar para o meio escolar. Eu acho que essa integração é que vai trazer a ciência mais próxima das crianças, né, de
lúdica, despertando ainda mais essa curiosidade, que é inerente de toda criança. Entendi. Mas agora eu vou te falar uma coisa. Eu queria que você desse a sua opinião sobre feira de ciências. Porque eu vou te contar uma coisa. Feira de ciências? Eu já estive no ambiente escolar, no momento em que estava acontecendo uma feira de ciências. Menino, mas é um pandemônio. É menino carregando garrafa, é menino colocando fogo no fósforo ali, é cheiro de caatinga de que tem que queimou, e vai uma bomba, e vai uma planta, e vai um animal, e vai não sei o quê. Ai, meu Deus, eu não sei como que os professores de ciências da escola aguentam aquilo. Aí agora sim, essa pergunta nem estava combinada, eu dei a minha cabeça fora. Das feiras de ciências. Da importância, eu acho que feira de ciências é um bom método para trazer a ciência para perto da criança, porque você vai nas diferentes faixas etárias, né, nos diferentes anos escolares, né, você vai ter assuntos ali mais pertinentes a cada ano escolar, e você faz a criança, o jovem, se interessar por muitas vezes você direciona o assunto, outras vezes para os mais velhos você tem liberdade de pesquisarem alguns assuntos que lhes interessam, né, da área de ciência, seja ciências biológicas, matemática, engenharia, né, feira de ciências geralmente é bem eclético. Então, você dá a oportunidade para ele pesquisar, para ele conhecer sobre outros assuntos e trazer esse assunto e apresentar de uma forma criativa, muitas vezes, né, mostrando tanto a sua criatividade na hora de preparar a apresentação para tornar aquele assunto palatável para quem vai assistir a apresentação, e ele também entra em contato com a necessidade do rigor científico, de fazer uma boa pesquisa bibliográfica, então ele já acaba estudando sobre aquele assunto. Muitas vezes, numa feira de ciência, os mais velhos que estão próximos do vestibular já se encantam ali para uma determinada área quando vão fazer suas pesquisas. Os mais jovens descobrem coisas assim que eles veem no dia a dia, mas não faziam a menor ideia de qual era a ciência por trás daquilo. E muitas vezes se encantam desde cedo pela beleza que está por trás da explicação científica daquele fenômeno que eles estão observando. Acho que a feira de ciências sempre foi uma boa porta de entrada para aguçar a curiosidade e mostrar como os fenômenos são explicados por meio da ciência. Sim, agora eu gostaria só de dizer, professores de ciências que estão me vendo ou que me verão, eu não estou criticando, tá bom? Só estou dizendo a minha opinião, que eu fico meio louco, não sei como que vocês fazem isso. Mas olha, vocês ouviram agora a opinião de um cientista e ele disse que vocês estão de parabéns. Em palavras que ficaram de fiarpo. Bom, Joaquim Martins, vamos lá. Tem mais uma pergunta aqui que tem a ver com isso que a gente está falando. Mas assim, eu vou perguntar. Como que você acha, e agora falando assim, de você, cientista, por exemplo, como que a ciência pode sair do laboratório e atingir o público maior? Precisava ter uma divulgação maior, precisava ter um programa na TV Cultura que falasse só sobre ciência. Já tem, eu acho, né? Não sei. Mas o que você acha? Eu acho que isso volta um pouco no que eu já tinha comentado, né, que é a questão da divulgação científica de uma forma que as pessoas de uma forma que as pessoas entendam, né? Então, de uns tempos para cá, esse movimento tem se ganhado força, né? Tem muitos, hoje em dia, com essa moda das redes sociais e diferentes mídias sociais, você tem alguns canais de pessoas muito qualificadas divulgando ciência, né? Por meio do YouTube ou mesmo do Instagram, Facebook e outras mídias. A TV Cultura, que você mencionou, já tem uma tradição muito grande de trazer cultura, né, para dentro dos lares, e também ciência, né, durante muito tempo. Acho que a cultura, se não foi a pioneira, é uma das pioneiras e importantes atualmente. E existe um canal chamado Science Vlogs Brasil, que depois eu posso passar o endereço para você. É um canal em que reúne diferentes divulgadores científicos de diferentes áreas do conhecimento, e os canais que estão nesse portal, vamos chamar assim, nessa comunidade, são canais que têm um selo de qualidade de divulgação científica, né? Então, toda a divulgação que é feita lá tem uma espécie de curadoria. Então, o que eles estão falando lá é cientificamente comprovado, cientificamente atestado. Então, é como se fosse um selo do Inmetro da divulgação científica.
E é um site que tem é um selo, se eu não me engano, internacional, de divulgação científica, né, chamado Science Vlogs Brasil. Tem alguns amigos e colegas que têm canais do YouTube nesse portal, que são muito interessantes. Um deles que eu não conheço pessoalmente, mas que eu acompanho bastante, e que ficou conhecido aí em tempos da pandemia, é o Atley Amarino. Né? Ele é um divulgador científico, ele é um pesquisador, e que tem um canal que ele tem base, que ele forte dele, esse portal chamado Science Vlogs. Então, eu acho que a divulgação científica e hoje, né, que as redes sociais é o principal meio que as pessoas muitas vezes utilizam a ter informação, e nem sempre essa informação é de qualidade, então você tem que procurar, dentro da gama de formas de se informar, procurar acessar aquelas que te dão a informação de qualidade. E aí, se fosse para indicar um lugar que essa informação de qualidade estaria localizada, é no Science Vlogs Brasil. A Nájila já até postou o link aí. Ah, tá. Olha a Nájila da Psicologia, ela é da minha produção. Ai, beijo. O Science Vlogs, na verdade, ele começou como Science Blogs, que foi o que a Nájila acabou de postar, e ele evoluiu depois para Science Vlogs, né, onde tem canais de YouTube. Não, os existem, na verdade. O original era o Science Blogs, era de quando ter um blog os blogs ainda eram acessados. Né? Depois veio o YouTube e aí meio que atropelou o blog e as pessoas passaram a fazer vídeos. Né? Então aí eles migraram para o Science Vlogs. Mas os dois ainda são ativos. Tem uma pessoa que fez uma pergunta aqui, o Pedro, ele é psicanalista aqui em Tupaciguara. Ele perguntou o seguinte: qual que você considera que é a dificuldade dessa divulgação científica no período que ele chamou de período pós-verdade? A dificuldade é que a gente tem a ciência, ela tem alguns entraves. Né? Você tem a dificuldade das pessoas entenderem o que é ciência. Você tem aquelas pessoas que não conseguem transmitir o conhecimento científico que elas têm, e por outro lado você tem aquelas pessoas que negam a ciência. Né? Então, em tempos como hoje, você ainda tem gente que acredita que a Terra é plana. E é complicado. E assim, a pessoa pode até saber, ela resolveu acreditar que a Terra é plana, mas ela não consegue te provar que a Terra é plana. Mas para a Terra é plana, pronto, e acabou. É uma opinião. É uma opinião, exatamente. Porque a diferença da opinião, a ciência, a ciência, quando você quer contestar a ciência, você tem que contestar com ciência, né? Com argumentos cientificamente comprovados. E opinião é opinião. Opinião tem sobre a cor da camisa, sobre o time de futebol, sobre o que eu vou comer no almoço. Isso é opinião, se estava bom, se estava ruim. Ciência não. Ciência você contesta com argumentos científicos que você consegue demonstrar. Né? Com estudos científicos sérios que são avaliados por colegas da comunidade científica. Isso é a diferença de ciência e opinião. Opinião você dá sobre assuntos corriqueiros do dia a dia. Você pode até dar opinião sobre algum tema científico, mas não vai passar de opinião se você não tiver argumentos que você consegue demonstrar cientificamente. Você não pode querer impor que a sua opinião seja uma verdade que você não consegue sustentar. Então, nesse período de pós-verdade, em que as redes sociais são uma ferramenta muito boa e, ao mesmo tempo, muito ruim para disseminar fake news, principalmente o WhatsApp, que você não consegue controlar o que circula no WhatsApp, então as pessoas preferem muitas vezes acreditar vamos dizer assim, na corrente do WhatsApp do que num texto de uma mídia científica ou de uma mídia jornalística séria que tem o mínimo de filtro antes de publicar aquela informação. Então, talvez também, pode ser que seja uma questão seguinte, né? A gente tem uma comunidade brasileira cientificamente comprovado que lê pouco, né? Então, assim, talvez seja isso. A falta de curiosidade de buscar uma leitura sobre determinado assunto, mas você prefere, então, ver um vídeo de 2 minutos sobre o Big Bang, por exemplo, no YouTube e falar que você sabe sobre tudo. Exatamente. A leitura no Brasil sempre foi um problema sério, né, de as pessoas não terem esse hábito, né, diferente de outros países que leem bastante. E o acesso à informação fácil nesse tempo das redes sociais, muitas vezes, esse acesso fácil, ele
ele traz um problema que é a falta de filtro de qualidade. Então, você consegue achar hoje tudo no Google, tudo na internet, tudo no YouTube, né? Qualquer mídia social, qualquer portal de notícias ou qualquer portal que você consiga buscar no Google, você acha informação. Isso não quer dizer que essa informação está correta, que ela foi filtrada, que ela passou por um crivo minimamente aceitável de que aquilo lá está correto, ou minimamente correto. Então as pessoas, e também talvez por essa falta de hábito de buscar o conhecimento pela própria leitura mesmo, elas não têm muita paciência de ficar conferindo se aquilo que elas estão lendo, se aquela informação que elas receberam faz o mínimo de sentido. E mesmo a efemeridade que se tornou tudo tão rápido com a tecnologia, as pessoas querem aquilo para ontem. Então, achei aqui, é isso mesmo, já estou divulgando, já passei na corrente do WhatsApp, todo mundo já viu, é aquilo lá e pronto, acabou. Infelizmente, ciência não é dessa forma. De coração, você acha que tem alguma maneira da gente ajudar a tia lá do WhatsApp a pesquisar melhor antes de passar essa corrente para a gente? Eu acho que a melhor ferramenta, a pessoa tem que aceitar, aceitar que ela pode estar cometendo um erro e a conscientização, né? E a conscientização só vem pelo conhecimento, da pessoa a se abrir para conhecer assuntos, informações que tenham uma qualidade na sua produção e na sua disseminação. Então, é complicado, porque diferente do Facebook, do Twitter ou do Instagram, no WhatsApp você não tem como checar, né? Porque o WhatsApp ele é privado. Diferente do Facebook, você consegue ir lá e falar que aquela informação está errada ou é uma fake news. No WhatsApp você não tem esse controle. Então, trazer a divulgação científica para perto das pessoas, né, para as mídias em que elas tenham acesso de forma fácil e mostrar para elas que elas têm que se policiar antes de pensar um pouco, se policiar antes de sair passando determinada informação para frente. Elas precisam receber a informação e ter um mínimo de senso crítico, de pensamento, de pensar, será que isso é realmente assim? Onde eu posso pesquisar para tentar confrontar essa informação que eu estou recebendo, ou confirmar, né? Não aceitar nada pronto. E isso só vem, também, não vem da noite para o dia, de um estalo. Isso precisa de que passe a investir melhor em educação, que traga essa noção de conhecimento nas escolas desde cedo, né? Uma educação de qualidade que o Brasil tem pouquíssimos centros para uma parcela muito restrita da população, né? Então, acho que a educação como um todo precisa melhorar muito para as pessoas terem a capacidade crítica necessária para saber discernir de uma informação que está minimamente aceitável e correta, de uma informação que é só boato, que é fake news ou que é crendice, vamos dizer assim. Entendi. A nossa live está tão bem frequentada e a psicóloga disse assim que confisca o celular da tia, proíbe de usar. Oi? Deu uma cortada. Enfim. Não ouvi. Estou falando o seguinte, a nossa psicóloga assistente disse assim que é só confiscar o celular da tia, proibir ela de usar. É uma boa. Agora tem uma pessoa aqui que colocou um comentário que eu acho que é legal. Ver se eu entendi, acho que é mais ou menos o que ela quis dizer o seguinte. Ao invés da gente incentivar as pessoas a ficarem reproduzindo fenômenos, por exemplo, no caso de uma feira de ciências, talvez trabalhar a construção da atitude científica, né? Então, assim, eu quero saber sobre isso, eu recebi isso, mas então eu vou pesquisar para saber se realmente é assim ou não. E aí depois, se eu quiser passar para frente, eu passo para frente aquilo que realmente é comprovado, não que é a minha opinião, né? Tem um meme na internet que é muito legal. O pai tá vendo televisão e tá assim, olha minha filha, olha o que você tá falando ali, olha lá, então é isso, isso e isso. Aí a menina falou assim, pai, mas está comprovado que isso aí é fake news. Aí ele fala assim, mas é a minha opinião, tá certo, porque tá falando tá certo, é a minha opinião, é o que eu acredito. Então, assim, pensar nessa atitude científica, né? Ver o que é verdade, sim, saber o que é e o que não é. Exatamente. Muitas vezes aquilo que é do nosso gosto, muitas vezes trazem aquilo que é do gosto delas e que elas gostariam tanto que fosse verdade e elas acabam fazendo daquilo uma verdade, né? Sem ao menos saber o mínimo de se ter algum princípio mínimo de ciência ou de lógica por trás daquilo, né? E realmente
fazer a feira, essa questão da feira pela feira de ciências, também eu concordo. A criança, às vezes, faz a feira de ciências muito por uma obrigação, né? Enquanto, na verdade, você tem que mostrar para ela a importância daquilo, né? Ela tem que descobrir por ela mesma, né? A importância, não uma coisa também forçada, né? Talvez seja essa crítica que ela está passando em relação a uma feira de ciências por ser, vamos dizer assim, né? Mas faz sentido, você precisa criar na criança realmente um interesse genuíno de saber o que está por trás daquilo, né? E aí sim ela vai querer passar realmente o que ela entendeu e de forma correta aquele conhecimento. Entendi. Joaquim, estamos caminhando para o fim. Já são 21 horas e 49 minutos. Passou, menino. Mas aí agora eu vou tentar falar um pouquinho aqui. E aí eu acho que eu faço a última pergunta para você. Nós atores, né? Nós que estamos aqui trabalhando na arte, a gente pode considerar que a gente está numa eterna pesquisa, né? E aí a gente transforma talvez essa pesquisa em ciência, quando eu vou para um mestrado, para um doutorado, ou eu transformo essa pesquisa como um ideal de vida, né? Pesquisar, por exemplo, hoje eu considero que a minha presença aqui nessa live, com você falando sobre ciência, é uma pesquisa importante para mim, né? Saber que eu posso ser um personagem e que eu posso instruir as pessoas a quererem saber um pouco mais sobre as coisas, e automaticamente eu também aprendo mais sobre as coisas. E no trabalho de ator, por exemplo, o Salviano já me disse que algumas vezes a gente desiste de algumas pesquisas, né? A gente lança uma hipótese, né, de uma pesquisa, de um trabalho, e aí a gente vai nessa hipótese e de repente aquilo não é aquilo que a gente pensou e a gente desiste. Você como cientista, né, que se formou lá em 2003, você desistiu de pesquisas alguma vez na sua vida? Durante essa minha trajetória, todas as pesquisas que eu iniciei, eu concluí, né? Talvez elas não tiveram o resultado que eu esperei, mas talvez elas não confirmaram as minhas hipóteses, algumas confirmaram, outras não. Mas eu sempre fui até o final de cada uma delas, né? Então, às vezes a gente se frustra não porque a pesquisa não deu certo, é que a gente tinha uma hipótese e que ela não se confirmou, mas isso faz parte da ciência, né? Isso é ciência. Como eu falei no começo, a ciência, você tem um fenômeno que você tenta explicar o porquê e você tem as hipóteses dos porquês, que podem se confirmar ou não. Então, eu acho que isso está inerente à área da ciência. Então, eu posso dizer que não tive nenhuma pesquisa em que eu tive que interromper por algum problema no caminho. Eu acho que todas elas chegaram aos resultados, alguns esperados, outros não, mas todas chegaram a uma conclusão cientificamente adequada. Cientificamente falando, de 0 a 10, o quanto você é apaixonado por ser cientista? Acho que é 10, porque eu escolhi ser cientista, né? Não foi algo que foi imposto, fui tomando gosto ao longo do ativamente cada vez mais. Acho que hoje eu não me vejo fazendo outra coisa a não ser trabalhando nessa área, né? Com diferentes temáticas envolvendo a área de biologia, é o que eu me vejo fazendo daqui para frente por muito tempo, até eu me aposentar, vamos dizer assim. Apaziguar o coração, né? Fazer o que a gente ama. Ai, que beleza. Acho que é o mais importante. Bom, Joaquim Martins Júnior, eu queria desde já agradecer a sua presença aqui, o seu aceite, tá? De ter vindo falar com a gente. Eu espero ter podido contemplar as perguntas que as pessoas me mandaram e que eu tenha também podido contemplar o que você tinha vontade de falar para a gente, sendo um cientista. Agradecer as pessoas que ficaram aqui, né, até agora. E aí eu queria que você falasse as suas últimas palavras sobre esse encontro, sobre todo esse assunto que a gente conversou, porque já são 21 horas e 53, daqui a pouco o Instagram derruba a gente, eles não são cientistas. É verdade. Eu também gostaria muito de agradecer a oportunidade, o espaço, né? Eu acho que esses espaços são muito importantes para a ciência e para divulgar, né, os trabalhos na área de ciência, né? Com as redes sociais, uma forma boa de se usar é divulgar ciência, divulgar conhecimentos de qualidade, conteúdos de qualidade, né? Então, acho que sempre ter esses espaços são muito importantes, né? Parabenizar também você pela iniciativa, né, de trazer esses conteúdos variados nas suas lives. E eu acho que ter esse espaço para divulgar a ciência é muito bom.
É a minha primeira live, vamos dizer assim, gostei bastante. Agradecer as pessoas que vieram assistir e fizeram perguntas. Espero que tenha podido esclarecer um pouco alguma dúvida e mostrar um pouquinho da importância da ciência, que é muito, né? Eu acho que eu consegui mostrar aqui quão importante a ciência pode ser e é para o nosso país especificamente, nesse momento tão difícil que a gente está passando de pandemia, mas a ciência não é só isso, não é só esse momento, a ciência sempre foi e sempre vai ser importante e cada vez mais que ela seja valorizada, cada vez mais daqui para frente. Ai, que legal! Então é isso, Joaquim. Muito obrigado pela sua presença. Vou falar com as pessoas mais um pouquinho aqui no final. E aí depois, em outro momento, a gente volta, a gente conversa sobre mais alguma coisa. Gostei demais do seu papo, achei legal. E assim, sigo na minha pesquisa, né? Eu aqui, esse pequeno palhacinho burrinho, para aprender um pouco mais. E é isso aí. Beijo, obrigado, viu? Obrigado, eu que agradeço. Um abração a todos. Até. Tchau, tchau. Até. Ai, derrubei ele. Bom, quem tinha feito a pergunta foi o professor Wesley. Eu não sei se eu respondi, professor, mas se eu tiver respondido, obrigado pela pergunta, eu acho que eu entendi, porque tinha subido assim, sabe? Aí eu não estava vendo a pergunta inteira. Eu li mais ou menos um pouco. Bom, então é isso, gente. São 21 horas e 55 minutos. Eu acho que o papo não precisa se prolongar mais. Tudo que eu tinha que dizer do meu coração eu já disse para vocês. Obrigado pela presença. Segunda, a Lívia do Fiarpo, né? A gente falou sobre a importância da ciência no dia de hoje e depois a gente volta com mais alguma coisa, com mais algum assunto que a gente considerar importante. Um beijo, vou botar uma musiquinha aqui pra gente finalizar.